Salve, salve, minha galerinha mais ou menos nerd. Sejam todos bem-vindos à nossa sala. E hoje é dia de revisão para a galera dos primeiros anos lá da escola profissional Marta Gifone. Hoje, nessa nossa vídeo revisão para a prova parcial, a gente vai estar conversando sobre as teorias evolucionistas e a litosfera. É um assunto que, como a gente já vinha comentando em sala, a gente vai conhecer algumas ideias essas principalmente científicas, de como teria se originado e evoluído o nosso planeta até as características atuais que conhecemos hoje. A nossa conversa iniciou falando sobre as esferas da Terra, que é basicamente a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. A gente viu que o conjunto dessas três esferas elas vão formar a ideia, né, de existir vida no nosso planeta, que é a biosfera. Começamos aí destacando alguns pontos sobre a atmosfera, que é essa camada de gás que envolve todo o nosso planeta, e que além dela ser importante para a ideia de respiração, ela também funciona como uma camada protetora para o nosso planeta de alguns asteroides que poderão vir e chocar com o nosso planeta. A litosfera é essa camada formada por rochas e minerais. Ela tem importância do ponto de vista econômico e também da fertilidade dos solos. A hidrosfera é a camada de água, elemento essencial para a existência de vida no nosso planeta e, basicamente, mais da metade do nosso planeta é formado por esse elemento. O conjunto das três vão formar, como eu falava no início, a biosfera, que é exatamente essa, digamos, essa parte do nosso planeta onde existe vida e que apresenta totais condições devido àquelas esferas para a existência da vida tão complexa no nosso planeta. A outra parte é sobre as teorias evolucionistas, ainda visando aí a ideia da litosfera, e é aquelas teorias científicas, né, onde a ciência tenta explicar o processo de formação, de início do nosso planeta e como que ele foi evoluindo ao longo dos tempos. Nós começamos em sala falando sobre a teoria do Big Bang, onde eu disse para vocês que no início acredita-se que tudo veio de um único corpo celeste, que passou por uma variação de temperatura, teve um ganho e perda de massa, até chegar um momento de esse corpo explodir. Tanto que ainda se reforça a ideia de que o nosso planeta ele está expandindo, que seria basicamente a ação dessa explosão. A outra teoria foi a teoria da deriva continental, onde o Alfred Wegener defendia a existência de um único continente, que ele chamou de Pangeia, que era banhado por um único oceano, que era o Pantalassa. Depois a Pangeia ela quebra e separa, formando dois outros continentes, o Laurásio e o Gondwana, o Laurásio no norte, o Gondwana no sul. E essa separação ela continuou acontecendo até que a América do Norte fosse separada da Eurásia, a América do Sul e a Central da África, assim também como a Índia, a Antártica e a Oceania. Essas terras elas continuaram se dividindo até chegar no formato que nós conhecemos hoje. Existem algumas evidências que comprovam que antes nós éramos juntos e fomos separando. Uma delas é esse encaixe das áreas de bordas de cada continente, onde eu passei a listazinha vermelha. É importante que a gente destaque, botei o símbolozinho do cuidado, que elas quase se encaixam perfeitamente. E também a semelhança de alguns elementos, como a semelhança animal, vegetal e também dos solos nas áreas de bordas desses continentes. E por último a gente falou sobre a tectônica de placas, ou da teoria das placas tectônicas, defendida pelo inglês Henry Hess, onde ele garante que o interior do nosso planeta é formado por placas que ficam sobre uma fina camada de magma que ele chama de astenosfera, e que seria exatamente essa astenosfera que possibilita os movimentos dessas placas, transcorrentes, divergentes e divergentes. Os transcorrentes ou transformantes são aqueles movimentos de atrito. Eles causam menos estragos na superfície e basicamente ele altera pouco a forma do relevo. Já os divergentes são aqueles movimentos de separação e que causam estragos medianos, e os convergentes são aqueles movimentos de colisão, quando uma placa vai de encontro com a outra, causando aí grandes estragos. Eu peguei aqui uma pequena animação que eu tenho num programa do tablet, para vocês entenderem um pouco. Isso aí seria basicamente nosso planeta e essa divisão em placas. Essa é a placa sul-americana, que é a placa que nós estamos sobre, e a placa de Nazca, aquela anterior que nós separamos, e essa maior aqui da direita
a placa sul-americana que nós nos separamos. A de Nazca a gente se choca. E por último, para fechar o nosso material, são os tipos de rochas. A gente viu que as rochas elas são constituídas por 3 grandes grupos. Os grupos das rochas magmáticas ou rochas ígneas. Esse grupo de rocha ele é o mais antigo do nosso planeta, é o mais resistente à erosão, e ele é resultado, como o próprio nome diz, do processo de consolidação do magma. Essa consolidação ela pode acontecer na superfície ou ela pode acontecer ainda no interior do nosso planeta. Quando ela acontece na superfície, nós chamamos de rochas extrusivas e no interior de rochas intrusivas. As rochas extrusivas elas levam menos tempo para consolidar e são onde encontramos os minerais abundantes. As intrusivas levam mais tempo para consolidar e onde nós encontramos os minerais raros. Aqui eu peguei uma outra animação, que é basicamente um desenho que a gente tentou fazer em sala de um vulcão. E aí percebo aquela ideia que a gente construiu em sala, né? Vou pegar aqui um laserzinho só para a gente nos situar. Aí a ideia de uma placa com a outra, a astenosfera e os canais, onde se formam as rochas intrusivas e quando ela vai para a superfície, as extrusivas. Tá? Depois nós falamos sobre o grupo de rochas metamórficas, que são aquelas que passam por um processo de transformação, daí o nome metamórficas, que vem de metamorfose. E percebo que eu peguei alguns grupos aí de rochas diferentes. O que causa essa transformação é exatamente a temperatura e a pressão com qual essas rochas são submetidas, e elas vão mudar principalmente sua cor, sua textura e sua composição química. Percebam aí pelos desenhozinhos que eu estou circulando, né, que a gente tem rochas com características diferentes e, como também eu falei, são rochas que se formam no interior. E por último nós falamos sobre o grupo de rochas sedimentares. Essa rocha ela tem uma característica bem particular, porque ela não é constituída apenas por rocha, mas também por restos animais e vegetais. São as rochas onde nós encontramos os fósseis. Tá? Então é basicamente isso que vocês irão estudar para a prova. Claro que tem muito mais no caderno. Eu espero que o vídeo ajude. Está um pouco rápido, mas é isso mesmo, não dá para ir na íntegra. E não esquece, galera, se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, deixa sua sugestão, compartilhe o vídeo e se inscreve quem não inscreveu. E boa prova para todo mundo. Valeu!